Canal Pretes FC no YouTube, quero falar sobre Vanderlei Luxemburgo e o título do Palmeiras, o Luxemburgo ganhando o 9º título paulista. Mas antes, convido vocês a se inscreverem no canal Pretes FC, estamos chegando a 70 mil. Quero chegar a 100 mil inscritos com o apoio de todo mundo que passa por aqui, que está por aqui, sempre recebendo conteúdos inéditos, exclusivos, com informações, bastidores, notícias, entrevistas e, é claro, a grande interatividade. Isso que eu acho que é o mais importante, a grande interatividade com quem sempre aparece e está por aqui, tá certo? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Se vocês gostarem desse vídeo ao final, deem like, por favor. Vanderlei Luxemburgo, hein? O rei do Paulistão. 9 títulos, 5 pelo Palmeiras, 1 pelo Bragantino, 2 pelo Santos e 1 pelo Corinthians. 9 títulos paulista. O Mister Paulista, o rei do Paulistão. Além, é claro, de toda a sua carreira espetacular em relação a títulos. Mas o Vanderlei Luxemburgo foi campeão e logo depois da conquista ele deu uma alfinetada no Jorge Jesus. Isso acabou pegando mal, porque era um momento para ele valorizar um título muito importante, já que ele vinha por baixo no futebol brasileiro, apesar do seu currículo espetacular. Então, ao invés de valorizar o trabalho e o próprio título conquistado, ele preferiu dar uma alfinetada num profissional que ganhou tudo em 11 meses de trabalho, 5 principais títulos que ele poderia disputar e ainda vice-mundial. Não está mais aqui, já está em Portugal, mas foi alfinetado pelo Luxemburgo. Isso me pareceu uma dor de cotovelo, me pareceu uma certa inveja, mesmo reconhecendo o trabalho do treinador em toda a sua carreira. Vanderlei Luxemburgo ele é indiscutível para muitos jogadores que trabalharam com ele, sem dúvida. Mas, de vez em quando, ele acaba deslizando. E esqueceu de valorizar o seu próprio trabalho e a conquista do time para dar uma estocada no treinador. Aí, depois da conquista do título, o Vanderlei veio a público de novo. Um dia depois, 2 dias depois, para meio que se esclarecer, para evitar entrar em atrito. Então, ele concedeu uma entrevista e a gente traz a entrevista aqui agora, uma grande parte dessa entrevista, já como campeão paulista, já pensando no brasileiro, quando o Palmeiras estreia contra o Fluminense, depois pega o Goiás, onde o Palmeiras entra como uma das forças também na competição. Então, o Luxemburgo falou sobre várias questões, mas a principal mesmo foi sobre o Jorge Jesus, o que ele quis dizer a respeito do Jorge Jesus. Antes, na primeira questão que ele respondeu, o Palmeiras não ganhou de nenhum time de Série A no Campeonato Paulista, apesar do título, se isso realmente o preocupa. Vanderlei Luxemburgo no canal Pretzel FC. Essa dificuldade com as equipes que jogaram, mas ganhamos, porque era o Campeonato Paulista curto, diferente, onde você não pode tomar 2 pancadas seguidas, porque você vai para a linha de baixo e aí começa a vir todo um descontrole com a equipe. Vocês viram o que aconteceu. O Corinthians estava na zona de ir para rebaixamento e de repente ele engrenou e disputou o título com a gente. Então, um campeonato curto, você tem que ter cuidado para poder jogar o campeonato, né? E nós tivemos uma derrota para o Corinthians e para o Red Bull, né? Mas nós continuamos ali brigando, porque nós fizemos um ponto e o único clube que poderia e alcançou mais pontos que a gente na competição foi o Red Bull, que chegou a primeira colocação no geral. O Santander estava na primeira colocação no geral, mas nós jogamos contra e aí adquirimos, o Red Bull perdeu. Aí nós ficamos com o geral com o dia de enfrentar. Então nós jogamos a competição com o regulamento da forma como é. Agora é uma outra história. É um outro campeonato com 38 jogos, aí a coisa muda de figura, é um pouco diferente. Porque você não pode dar chance no Campeonato Paulista de 2, 3 derrotas seguidas, você está meio que fora da competição, porque vão tirar a gente fora da competição. O Palmeiras é muito pesado para tomar pancadas seguidas num campeonato muito curto. É muito difícil, entendeu? Professor, em cima de tantos títulos que o senhor já conquistou, você alcança marcas e recordes. E dentro dessas marcas você consegue se tornar o vencedor maior de taças na história do Palmeiras. Também a questão estadual, é o maior vencedor aqui no estado de São Paulo e vai buscando quebra de recordes. Queria saber o quanto isso mexe com o senhor ainda na tua carreira, o quanto mexe com você alcançar marcas como essas. E também queria que você comentasse algo que aconteceu nas redes sociais. O Rivaldo parabenizou pelo título e o Figo foi lá e resolveu dar uma cornetada e falar que você foi o pior treinador com quem ele trabalhou. E aí o Rivaldo falou, respeite sua opinião, mas respeite o Luxemburgo também. Queria que você comentasse sobre isso, como que você recebe esse tipo de crítica no momento que você está comemorando um título e vem alguém que trabalhou com você há tantos anos para soltar uma dessas.
Assim, a hora que eu tiver sem aquele friozinho na barriga para jogar um jogo decisivo, eu tenho que parar, ficar em casa, né? Tem que ter aquele friozinho na barriga, aquela responsabilidade, aquela coisa que mexe com a gente, né? E eu tenho isso ainda, de querer conquistar, querer ganhar. E com respeito a esse negócio do Rivaldo e do Figo, eu fico com o Rivaldo, cara. Eu vou ficar preocupado com o que o Rivaldo falou. O Rivaldo reconhece que é um grande jogador, reconhecendo que eu fui o melhor treinador que eu tive para ele. E olhando lá, foram 1.000 e poucas, né, entradas para ver, né? E a do Figo foi 50, quer dizer. Então eu prefiro ficar com a do Rivaldo. E o Figo, para mim, é coisa normal do futebol, cara. Eu cheguei ao Real Madrid num momento em que ele era para ele sair. O clube estava querendo que ele saísse, que era um momento de troca. E aí o jogador, ele não consegue entender que isso faz parte do lado profissional. Sair de um clube e ir para outro clube e que alguém, ou Luxemburgo, ou outro. Isso não quer dizer que ele tem alguma mágoa dele. Muito pelo contrário, tem mágoa nenhuma do Figo. Se ele acha dessa forma, é um direito que ele tem de pensar. É um direito que ele pensa dessa forma. Mas eu fico com a do Rivaldo. O Rivaldo, que sempre falou que eu fui o melhor treinador que ele teve na carreira dele. O Rivaldo também, como o Figo, não foi um jogador qualquer, foi um jogador de altíssimo nível. Então eu prefiro ficar com a versão do Rivaldo, deixa a do Figo quieta para lá. No início do Campeonato Brasileiro no final de semana, a gente sabe que o Flamengo é uma das equipes favoritas à conquista desse título. A gente vê um Atlético Mineiro muito forte. E eu queria saber de você, Vanderlei, se você consegue traçar quais são os principais rivais do Palmeiras na disputa desse título do Brasileiro. Geralmente, né, o Flamengo é o candidato ao atual campeão. O Atlético, em função de só jogar o Campeonato Brasileiro, contratou bastante jogadores, já está treinando há bastante tempo, visando essa competição, já está treinando há bastante tempo, então, com certeza é um dos candidatos. Mas realmente só do meio do campeonato para frente, do segundo, terceiro, terço do campeonato, é que vai começar a surgir realmente aquelas 4 equipes que vão ali brigar pelo título, né? E a gente espera que o Palmeiras esteja nesse contexto aí dessa briga pelo título aí. Depois da conquista, depois do segundo decisivo jogo contra o Corinthians, né? Você acabou dizendo que o futebol brasileiro não pode mudar a sua forma de jogar por conta daquele título da Libertadores, da conquista da Libertadores pelo Jorge Jesus, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: nós temos aqui no Brasil o Jorge Jesus, o Sampaoli, 2 técnicos que todo mundo comenta, e você não vê nada de positivo nem no trabalho do Jesus, nem no trabalho do Sampaoli, Vanderlei? Eu acho que você tem que acompanhar um pouquinho diferente, me perdoe. Pega todo o contexto, que você vai ver que você só pensaram no negócio do Jesus. Pega um pouquinho mais com calma, analisa com um pouco mais de calma. Em momento algum eu denegri o trabalho do Jesus, muito pelo contrário, ele fez um grande trabalho no Flamengo. Ele montou uma grande equipe, fez um trabalho fantástico, ganhou o campeonato com merecimento, ganhou a Copa Libertadores com merecimento, perdeu o Mundial como outros já ganharam. Mas, é o que eu falei, mais calma aí. Não é o futebol brasileiro, não começou depois de Jesus chegar ao Brasil. Nós já temos história passada que o Firpo Nunes montou uma academia no Palmeiras, que foi uma academia fantástica. Outros treinadores estrangeiros já estiveram no Brasil, fizeram um grande trabalho, o Bela Guti, o Freitas Solis no Flamengo, já estiveram no Brasil. O que eu quis dizer é que nós, técnicos brasileiros, precisamos de estudar, de melhorar os seus conhecimentos. Foi muito bom o Jesus vir para cá com a filosofia dele, implantar aquilo que ele fez no Flamengo, para nós olharmos a maneira como ele trabalha, como ele encara o futebol. Mas existe uma coisa que eu acho, isso é meu pensamento e de outros treinadores. Nós temos uma característica de jogar. O futebol europeu, aí vem a grande diferença, que eu gostaria que você olhasse na minha entrevista, que vem a grande diferença, lá atrás, quando eu dei entrevista no jogo. Vem a grande diferença. O futebol europeu sempre jogou taticamente e sempre jogou com velocidade diferente da do futebol brasileiro. São características de jogo diferentes. Não quer dizer que tem que ser de uma forma ou tem que ser de outra. Cada país joga de uma maneira diferente. Nós temos a nossa característica de jogar. Ele conseguiu encaixar aí, vem mais na entrevista, ele conseguiu encaixar no Flamengo jogadores que se encaixaram dentro de uma qualidade, dentro da qualidade do outro, e conseguiu montar
uma equipe que passou a jogar daquela forma. Mas foi a primeira vez que aconteceu isso no Brasil? Aí vem um questionamento. Será que já não existiu outras equipes que jogaram da mesma maneira, da mesma forma como jogou a equipe do Flamengo? Não tivemos equipes, por exemplo, você achar que jogar com o meio campo, não estou dizendo para mim, o meio campo com Geraldo Sampaio, Bazizinho, com Edmundo, Evaí e Edilson, é um time que não joga de uma maneira ofensiva, rápida, com característica de velocidade, dentro da nossa cultura. Mas vai buscar o time do Tele Santana, o time do Cilinho, com o Miller, com o Careca, com outros. Então, quer dizer, a discussão, o Jesus foi fantástico, vindo ao Brasil, montou um time fantástico, todo mundo maravilhado. Eu também fiquei maravilhado com o Flamengo na maneira como jogou, surpreendeu todo mundo. O que nós precisamos é nós evoluirmos sim, dentro da nossa cultura do futebol brasileiro, nossa essência do futebol brasileiro. É isso que nós precisamos fazer, cada um de nós entendemos que nós precisamos de aprimorar alguma coisa, mas manter a essência do futebol brasileiro, que essa que foi a grande diferença que nós fizemos no futebol mundial. Nós sempre ganhamos no futebol mundial com a nossa essência. Nós não ganhamos com a essência do futebol europeu. Nós ganhamos no futebol mundial com a essência do futebol brasileiro. É essa discussão agora que pode vir estrangeiro para cá, pode e deve vir estrangeiro para cá. Ninguém tem inveja de treinador estrangeiro, muito pelo contrário. Pode e deve vir. E devemos aprender também como eles aprendem com a gente. É isso que eu quis dizer. Então todo mundo pegou, pensou, tá certo? Que o Jesus falou isso aqui. Não, eu não tem nada de ser contra o Jesus, deixar de elogiar o Jesus, de deixar de reconhecer o trabalho dele. A única coisa que eu quero discutir, que eu acho que existe, que nós temos que discutir, é o futebol brasileiro com a sua essência. Como é que nós vamos montar tudo que existe de velocidade, de mudança de direção, de marcação alta, marcação baixa, tudo isso que já existia e que nós trouxemos agora para a modernidade com nome diferente, como é que nós vamos colocar isso dentro da essência do futebol brasileiro sem nós perdermos a qualidade do drible, a nossa técnica, o quebrar linhas, tudo isso existe no futebol brasileiro. Eu montei, se você entrar no meu canal de YouTube, tem lá um vídeo de 2 minutos, quase 3 minutos, em que tem só drible na Europa, no futebol europeu, só drible com habilidade e mudança de direção. Só apareceu o Firmino uma vez. Não teve nenhum jogador brasileiro. Eu estou falando que está lá no futebol europeu. Então eles estão fazendo coisas que nós que nós fazíamos e deixamos de fazer. Então essa é a discussão para mim que tem que existir no futebol brasileiro. Sem querer denegrir mais do Jesus ou do Domenech, que chegou agora aqui, ou do outro que vai chegar, ou do outro que vai chegar, porque nós já tivemos isso aqui no Brasil. Treinador estrangeiro, o Freitas Solis foi tricampeão no Flamengo. O Filpo Nunes fez a academia do Palmeiras, todos reconhecidos. Então, possa vir mais estrangeiros, mas nós temos que, para técnico brasileiro, estudar mais. Eu acho que é uma coisa que precisa de se preparar melhor para ser técnico no Brasil, né? Qualquer um. Tanto é que eu acho que pós-Copa do Mundo, deixa eu me alongar um pouquinho na sua pergunta, pós-Copa do Mundo, eu acho que perdemos alguma geração aí que poderia se tornar grandes treinadores, perdemos pela necessidade que houve pós-Copa do Mundo, dizer que tinha que trocar os velhos e botar tudo só garoto. Cadê os garotos que estão aí começando? Que estavam prosperando a ser técnico e, de repente, cadê a maioria daqueles jogadores, aqueles treinadores que começaram a colocar em times grandes, que eles não estavam preparados para aqueles projetos de time grande, eles tinham que se preparar melhor. Então, muitos ficaram para trás. Uma pena que só eram jovens com talento. Então, a gente tem que ter muita calma. E só perguntando, fique bem claro que não teve nada a ver de crítica ao Jesus. Simplesmente eu quis ali pegar que o futebol brasileiro não é pós-Jesus. O futebol brasileiro existe há muito tempo e com uma coisa muito bonita, com histórias bonitas de futebol. Agora, se nós vamos conseguir montar de novo no Brasil times, conseguindo juntar no mesmo grupo tantos jogadores da mesma qualidade, que se encaixaram um na qualidade do outro, aí eu não sei, vamos ver. Esse Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, vocês viram, ele deixou claro o que ele quis dizer. Ele não é contra técnico estrangeiro, só que ele acha que se valorizou muito o trabalho do Jesus, esquecendo-se de que outros treinadores estrangeiros já tinham vencido e conquistado coisas importantes no Brasil e que o futebol brasileiro antes ensinava e que hoje perdeu a sua essência.
Foi isso que o Luxemburgo quis dizer. Mas ficou chato realmente o que ele falou depois de uma grande conquista, já que ele precisava bastante desse título até para começar a se afirmar de novo, começar a convencer de novo as pessoas de que ele realmente ainda é um grande treinador. Particularmente, eu achei que o Palmeiras foi mais campeão pelo time do que pelo técnico. Isso é apenas uma opinião, sem desmerecer o trabalho do Luxemburgo, pelo elenco que o Palmeiras tem. O Campeonato Paulista foi muito fraco na questão técnica, na questão de bola, foi mal jogado, com poucos jogos interessantes. Mas o Palmeiras foi campeão, 12 anos depois, faixa no peito, taça no armário, está encerrada a questão, isso é indiscutível. Mas por que ganhou? Isso que eu acho que o Luxemburgo deve ter uma autocrítica e observar também o que aconteceu, conversando com seus atletas, porque vem aí Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e aí o restante da Libertadores da América. Será que o Palmeiras está pronto para ser um concorrente do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Grêmio e de outras equipes que podem incomodar bastante? É o que nós vamos aguardar. Certamente o Palmeiras vai contratar, deve liberar aí um desses meias que não foi muito, um desses 3 meias, né, que não estão sendo muito aproveitados, Scarpa, Lucas Lima e Rafael Veiga. Talvez saiam 2 ou um ou dois, vamos aguardar. Mas eles deixaram uma imagem muito ruim durante o campeonato estadual. Vamos ver o que o Palmeiras pretende fazer. Se vai fazer troca, se vai negociar, mas é bem provável que isso aconteça. E o Palmeiras deve também acertar a contratação do lateral direito Herrera, do San Lorenzo, da Argentina, já que é um negócio já antigo, mas vamos ver se o Palmeiras agora consegue chegar num denominador comum financeiramente do que pede o time argentino, tá certo? Canal Pretes FC no YouTube, entrevista do Luxemburgo, depois que ele foi campeão, se explicando sobre o que ele quis dizer a respeito de Jorge Jesus. Um grande abraço a todos, saúde sempre e a gente volta a qualquer momento com mais conteúdo, sempre para vocês. Me ajude a chegar aos 100 mil inscritos para aquela plaquinha do YouTube, né? Para eu dividir com todo mundo que está sempre por aqui. Saúde sempre, um grande abraço e muito obrigado. Tchau, tchau.